Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia eu quero convidar você a refletir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, dos versos de número 27 a 31. Diz assim o texto sagrado: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim todos disseram. Estaremos refletindo nesse dia, então, a respeito do tema: Esse aviso deve ser levado a sério. Note você que o Senhor Jesus havia então alertado a Pedro e também aos demais discípulos, dando-lhes um aviso de que eles iriam se escandalizar naquela noite, iriam abandonar Jesus, iriam se esconder quando mais Jesus estava precisando deles. E note também que Pedro ele vai tomar uma atitude de soberba, de orgulho, uma atitude que muitas vezes nós tomamos, eu e você tomamos, quando somos alertados pela palavra de Deus e muitas vezes nós queremos mostrar que nós somos as pessoas que estão no controle da própria situação, quando na realidade é Deus que está no controle de toda e qualquer situação. E por mais que às vezes somos alertados, sejam esses alertas feitos pelas pessoas mais velhas, pelos nossos pais, pelos responsáveis por nós, pelos nossos mestres, pelos nossos orientadores, pelos nossos líderes. Muitas vezes a obstinação, ela fala mais alto. E isso aconteceu com Pedro e aconteceu também com os demais discípulos. Mas nós temos que observar algo que deve ser verificado com bastante atenção em relação a esse texto. Muitas vezes nós não levamos a sério o que as Sagradas Escrituras nos falam. E quando Jesus, então, ele vai alertar seus discípulos, o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele vai lhes dizer é que está escrito. E quando está escrito na Bíblia, eu e você temos que entender que as profecias se cumprem. E se cumpriram na vida daqueles discípulos. Então, quando o Senhor Jesus falou que estava escrito, de fato estava escrito. E esse texto no qual Jesus faz referência está escrito no profeta Zacarias, no capítulo de número 13, verso de número 7, que diz assim: Desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Então perceba que o Senhor Jesus não fala por falar. Quando o Senhor ele avisa, ele vai dar o alerta que está escrito, de fato, cumpria-se as escrituras sagradas. Muitas vezes, eu e você, nós temos o privilégio de ir à casa de Deus, de escutar a mensagem de Deus nos alertar através da sua santa palavra. E quando se inicia uma nova semana, um novo dia, nós nos esquecemos daquele alerta. E tenha certeza que vai se cumprir, porque está escrito. Mas esse texto também, ele nos fornece uma segunda orientação. A orientação de que o Senhor Deus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O Senhor tem a resposta para tudo aquilo que surge como uma incógnita, como uma dúvida na minha vida e na sua vida. O Senhor Jesus, ele vai nos mostrar que ele sabia de tudo que estava por vir. O que acontece? Ao contrário de Pedro, eu e você, nós precisamos ter submissão a Deus, desejar escutar a orientação de Deus, a voz de Deus. E isso foi o que fez Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Observe o texto em 1 Samuel 23, versos 10 a 12, o que acontece, qual foi a postura de Davi ao contrário de Pedro. A palavra diz assim: Orou Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim.
Entregar-me-ão os homens de Queila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-mo saber a teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Queila, a mim e os meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Você percebe a diferença? Que essa deveria ser a minha postura e a sua postura. A partir do momento em que eu e você aprendemos a consultar a Deus, a ouvir a palavra de Deus, a orientação de Deus, tudo é diferente. O Senhor vai nos alertar a respeito dos perigos, a respeito das calamidades, das dificuldades, dos problemas, dos percalços que nós teremos pela frente. E dessa forma nós podemos ser poupados. Que eu e você possamos, a partir disso, entender que esse aviso ele deve ser levado a sério. Ao contrário de Pedro, que eu e você, quando formos alertados pelo Senhor, nós não venhamos a ter obstinação e depois não venhamos passar vergonha. Que Deus nos abençoe e que eu e você possamos levar esse aviso muito a sério. Que Deus nos conceda um bom dia, em nome de Jesus.